Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O evangelho deste domingo está em Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo saído para se pôr a caminho, veio um homem correndo e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraude, honra teu pai e tua mãe. Ele respondendo disse: Mestre, todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Jesus, pondo nele os olhos, mostrou-lhe afeto e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, vende quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ele, entristecido por esta palavra, retirou-se desgostoso, porque tinha muitos bens. Jesus, olhando em roda, disse a seus discípulos: Quanto é difícil que entrem no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos assombravam-se das suas palavras. Mas Jesus de novo lhes disse: Meus filhos, quanto é difícil entrarem no reino de Deus os que confiam nas riquezas. Mais fácil é passar um camelo pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles, cada vez mais admirados, diziam uns para os outros: Quem pode logo salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse: Para os homens isto é impossível, mas não para Deus, porque a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Na verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado a casa, os irmãos, as irmãs, o pai, a mãe, os filhos ou as terras por causa de mim e do Evangelho, que não receba o cêntuplo, mesmo nesta vida, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, mesmo no meio das perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, e que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir agora a reflexão deste Evangelho, deste domingo. É muito bonito, por sinal, é muito bem colocado pelo evangelista Marcos. A gente já vai ver aqui o resuminho que está no rodapé da palavra de Deus, aqui embaixo, né? Do que fala do versículo 21 e do versículo 30. Vamos ver primeiro o versículo 21, né? Onde Jesus diz assim: Jesus, pondo nele os olhos, mostrou-lhe afeto e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, vende quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. O que diz aqui na Bíblia? Devendo os discípulos sempre imitar e testemunhar a caridade e a humildade de Cristo, rejubila-se a Mãe Igreja por encontrar no seu seio muitos homens e mulheres que seguem mais de perto a aniquilação do Salvador e a manifestam mais claramente, abraçando a pobreza com a liberdade dos filhos de Deus e renunciando à vontade própria. Para seguir Jesus, a gente tem que renunciar à nossa própria vontade, porque a nossa própria vontade, a nossa vontade, ela não quer que nós fizemos isso, né? Não de modo integral.
E o versículo 30, que diz assim: que não receba o cêntuplo mesmo nesta vida, em casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e terras, mesmo no meio das perseguições, e no século futuro a vida eterna. Quando Pedro, fala que ele e os outros deixaram tudo, para seguir Jesus. Olha o que diz a reflexão. Juntamente com o cêntuplo prometido pelo Mestre aos discípulos, o qual consiste, sobretudo, em alegrias espirituais e não materiais, pois é nesse sentido que devem ser entendidas essas promessas, Jesus menciona também as perseguições, que nunca faltarão aos eleitos, até ao limiar da eternidade, até os dias de hoje, e para frente ainda, até a volta de Cristo haverá perseguição para a igreja. A perseguição é uma graça para os discípulos, visto que os torna mais semelhantes ao Mestre, E, na verdade, todos os discípulos do Senhor, todos os cristãos do início da igreja, todos os católicos do início da nossa Santa Igreja, foram, sim, perseguidos, e muitos, milhares deles deram a sua vida por Cristo, seguindo o exemplo do Mestre. Vamos ver o que diz a reflexão do dia a dia com o Evangelho, da editora Paulus. Bom, levado pelo entusiasmo, um homem corre atrás de Jesus, ajoelha-se diante dele e expressa seu profundo anseio. Qual é o melhor modo para crescer no caminho de Deus? Jesus aponta-lhe os deveres para com o próximo, coisa que o homem já observa. Chega-se ao momento crítico. Jesus lhe pede o que ele não está preparado para assumir, a religião da partilha. Vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Esfria então o entusiasmo e dá lugar à tristeza. O homem foi embora triste porque tinha muitos bens. Se Deus era o seu Deus era o dinheiro e não Jesus. Os discípulos que viviam a experiência da pobreza, eles ficam assustados com as palavras de Jesus sobre o rico e a sua riqueza. Quem conseguirá salvar-se então? Jesus, ciente da tendência humana de apegar-se aos bens materiais, remete a questão à esfera de Deus, para o qual tudo é possível, até um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Tudo para Deus é possível. Mas a gente não deve entender aqui essa questão da riqueza como a riqueza somente material, Sim, a riqueza material também ela corrompe o homem, mas a gente tem que entender aqui isso mais como a riqueza espiritual, que nós devemos partilhar com os outros, A nossa riqueza espiritual. E vamos fazer a ponte, a ligação do Catecismo da nossa Santa Igreja com o Evangelho de São Marcos de hoje. Quarto, a gravidade do pecado. Pecado mortal, pecado venial. O pecado em si, que nos afasta de Deus, tanto quanto a riqueza. Então, muitas vezes, claro que a partir do momento que você usa a riqueza de forma pecadora, você se afasta de Deus e da salvação. Parágrafo 1854. Os pecados devem ser julgados segundo a sua gravidade. A distinção entre pecado mortal e pecado venial, já perceptível na Escritura, impôs-se na tradição da Igreja. A experiência dos homens corrobora-a. 1855. Vamos discorrendo sobre isso. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave à lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu último fim, a sua bem-aventurança, preferindo-lhe um bem inferior. O pecado venial deixa subsistir a caridade, embora ofendendo-a e ferindo-a. Aí vem a questão da gente trocar Deus pela riqueza, pelo bem material. E aí a gente incorre, sim, num pecado mortal. Parágrafo 1856. O pecado mortal, atacando em nós o princípio vital que é a caridade, torna necessário uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração, que normalmente se realiza no quadro do sacramento da reconciliação, a confissão, Quando a vontade se deixa atrair por uma coisa de si contrária à caridade, a riqueza, pelo qual somos ordenados para o nosso fim último,
o pecado, pelo seu próprio objeto, deve considerar-se mortal, quer seja contra o amor de Deus, como uma blasfêmia ou perjúrio, quer contra o amor ao próximo, como o homicídio ou adultério. Em contrapartida, quando a vontade do pecador por vezes se deixa levar para uma coisa que em si é desordenada, não sendo todavia contrária ao amor de Deus e do próximo, como uma palavra ociosa, um risco supérfluo, né? Tais pecados são veniais. Mais ou menos isso, né? Parágrafo 1858. Só que o pecado venial, se não for tratado, é como uma doença, um câncer, né? Ele corrói até levar ao pecado mortal e à destruição do homem. Parágrafo 1858. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos, segundo a resposta que Jesus deu ao jovem rico no evangelho de hoje. Não mates, não cometas adultério, não furtes, não levantes falsos testemunhos, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Bom, está ali hoje, né? A gravidade dos pecados é maior ou menor. Um homicídio é mais grave que um roubo. A qualidade das pessoas lesadas também entra em linha de conta. A violência cometida contra pessoas de família é, por sua natureza, mais grave que a exercida contra estranhos, com certeza, né? Com certeza, né? Ou daquele que tem a guarda legal, ou a guarda por superioridade, né? Enfim, existe uma série de pecados mortais aí, no meio desse entorno aí, na ofensa da lei de Deus dos 10 mandamentos. Parágrafo 1618. Cristo, ele é o centro de toda a vida cristã, sem dúvida. A união com ele prevalece sobre todas as outras, com certeza. Quer se trate de laços familiares, laços sociais, enfim, não importa. Desde o princípio da igreja, houve homens e mulheres que renunciaram ao grande bem do matrimônio para seguirem o Cordeiro aonde quer que ele vá, para cuidarem das coisas do Senhor, para procurarem agradar-lhe, para saírem ao encontro do esposo que vem. O próprio Cristo convidou alguns a seguirem-no neste modo de vida e de que ele é o modelo, né? Jesus não formou família. Então, quando a gente fala que o padre deveria casar, devia ouvir isso aqui que diz no nosso catecismo, e aí estamos fazendo, com certeza, um pecado. Há eunucos que nasceram assim do seio materno, há os que foram feitos eunucos pelos homens, e há os que a si mesmo fizeram-se eunucos por amor do reino de Deus. Quem puder entender, entenda. E terminamos a reflexão de hoje. Vamos refletir bem sobre o tipo que estamos levando a nossa vida.